Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler Apocalipse, capítulo 2, versículo 6. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Grande Pai, queremos sempre estar do lado que tu amas, porque quando tu aborreces alguém, nunca mais volta a amá-lo. Tu aborreceste a Esaú, e ele sempre foi um deserto, mas tu amaste a Jacó, e ele mudou de vida. Ele era redimível, o Senhor pôde trabalhar com ele. Ajuda-nos, ó Criador, para podermos ver onde estamos e que o Senhor pode trabalhar conosco. Ainda que sejamos um Jacó e que fazemos muitas coisas erradas, mas tu podes vir e mudar-nos do erro para a verdade, para o que é certo. Fala conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar-nos. Eu quero falar sobre nicolaítas e quartel-general. Tem havido um mal entendido com respeito à obra dos nicolaítas, e eu quero deixar mais claro para todas as pessoas que nos ouvirem. Nós, quando pregamos a obra dos nicolaítas, lemos também aqui o resumo das 7 eras da igreja, parágrafo 21, 22, 23 e 24. Eu quero passar por alguma coisa para que possamos entender mais claro um pouco o que é esta obra dos nicolaítas. Bom, começou com uma obra, depois passou a uma doutrina, e era uma doutrina que Deus aborrecia. Ela começou na era de Éfeso e concretizou na era de Pérgamo. Na era de Éfeso, onde nós lemos 2:6 de Apocalipse, e capítulo 2, verso 14 e 15 de Apocalipse. Mas umas poucas de coisas tenho contra ti, já contra a era de Pérgamo, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Então, tem coisa que a gente sabe que Deus aborrece, vamos então sair fora daquilo. Porque quando Deus ama, não importa o que você foi na vida, o que você é, Ele te ama, Ele pode te mudar. Mas quando Ele aborrece,
conforme está em Malaquias, capítulo 1, amei a Jacó e aborreci a Esaú, e fiz dele uma desolação. Nunca pode ser amado por Deus, porque já foi aborrecido por Deus antes de nascer. Bom, as pessoas dizem, eu não creio em predestinação. Isso daí é a Bíblia. É a Bíblia. Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú antes de nascerem. Isso nós temos a Escritura para provar. Então, quando você é predestinado por Deus, você sabe que Ele te amou, não que Ele te aborreceu. E se você sabe que Ele te amou, você estará onde Ele ama e não onde Ele aborrece. Estando onde Ele ama, onde Deus está? Onde está a sua palavra? O que Deus aborrece? Obra dos nicolaítas, divisão entre irmãos, doutrinas contrárias às Escrituras. É uma obra dos nicolaítas. E aquilo começa de uma forma inofensiva e depois vai mostrar que é mal, como começou na igreja primitiva, como uma obra foi para Atos e depois se encarnou numa pessoa no ano 320. Então começa o inimigo trabalhando de uma maneira que as pessoas não percebem. Depois ele se encarna para provar o que é aquilo. Então, quando ele amou a Jacó, Jacó tinha oportunidade. Se ele aborreceu Esaú, Esaú era um homem religioso, fazia tudo certo. Gostava do velho pai, amava o velho pai, mas não tinha amor pela primogenitura, que era a palavra do dia. Esse é o problema hoje. As pessoas amam a Deus, ama a igreja, ama todo mundo, gosta de todo mundo, só que não deixa de maneira alguma do espírito nicolaíta, que é uma organização, um grupo de homens, um homem liderando outro homem. E a gente precisa aprender que aquilo Deus aborrece. Ele aborreceu a obra dos nicolaítas, ele aborreceu o casamento com primos, vamos dizer que na fé, que não era, lá era carne, aquela família, aquele povo que uniu com Israel, eles tinham uma ligação consanguínea. E Deus aborreceu aquilo porque havia o pecado no meio. Um era puro, o qual era Israel, e do outro lado as moabitas. Mas você vê que Deus tirou Ruth lá dentro dos moabitas. Quando tem um eleito, Deus vai e tira o eleito. Não importa que ele põe fogo no resto, mas ele tira o eleito. Deus tirou Noé e a família e matou o resto afogado. E aquele Deus que fez isso é o mesmo Deus que te amou e que morreu na cruz para te salvar. É o mesmo Deus, não tem diferença. Agora, ele amou um e aborreceu o outro. Por que aborreceu? Porque Deus não precisa de você fazer uma coisa errada para Deus te aborrecer. Ele vê antes de você fazer o erro. Ele já vê aquilo antes. Ele viu antes que aquele povo antediluviano não creria em Noé. Deus viu isto antes. É para nós que a coisa tem que acontecer para depois nós saber. Deus não, Deus é eterno. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Antes da coisa começar, ele já sabe o final. Antes de começar. Então ele já tinha Noé dentro da arca com a família. E ele já tinha em sua mente o mundo antediluviano afogado. Então não teve que fazer outra coisa. Aquilo estava em Deus.
Não é que Deus é mau, eu quero que vocês entendam que Deus não predestina a pessoa para ser má. Deus traz a pessoa ao mundo, que dá o ar de respiração para ela, e dá o livre-arbítrio para a pessoa. Agora, Deus sabe que a pessoa com livre-arbítrio, o que ela vai escolher. Se ela vai escolher o bem, se vai escolher o mal. Se vai escolher servir a Deus, se vai escolher aborrecer a Deus. Então, quando Deus já sabe que ela vai escolher aborrecer a palavra da hora e ficar ao lado de uma obra dos Nicolaítas, que é um sistema de um pastor governando pastores, um homem governando líderes. Obra dos Nicolaítas, muitas vezes as pessoas pegam errado, que um pastor de uma cidade, ele não pode ser pastor noutra cidade. Não, não é isso, não. Não tem nenhum problema do pastor de uma cidade ser pastor de outro estado e até de outro país, se ele tem membros, homens e mulheres que aderem-se ao seu ministério, que crê na sua mensagem e no seu ministério. Não tem nenhum problema. O problema de obra dos Nicolaítas é um ministro governar outro ministro, que não pode. Isto é obra dos Nicolaítas. Um pastor governar outro pastor. Um líder governar outro líder. É o que não pode. Quando eles estão tudo no local, ele pode ser pastor, ali pode ter o bispo, como o irmão Branham mesmo ensina. Pode existir dentro da igreja, mas eles, que nem o pastor, ouve o bispo dentro da igreja, está no local. Mas quando aquele pastor toma conta de um outro trabalho, ele é um pastor autônomo, então não pode ter um bispo sobre ele. Vocês estão me entendendo? O bispo, irmãos, é o pastor que funda um trabalho e ele é bispo do outro pastor dentro do próprio ministério dele. Vamos fazer de conta que o irmão Norivan fosse um pastor e eu fosse o bispo. Dentro do meu ministério, tudo bem. Mas se o irmão Norivan saísse para um outro ministério, já individual, ele fosse tomar conta de um trabalho, de uma obra, então eu não seria mais o bispo dele. Estão entendendo? Eu não seria mais o bispo dele. Porque aí não seria mais local. Ele já estaria tomando conta de outro local. Então ele seria o pastor e bispo local. Ele seria, lá naquele lugar que ele fosse. Então, as pessoas não têm entendido direito. E eu achei por bem expor esse pensamento para ajudar as pessoas que nos ouvem, que sempre pedem os nossos CDs para ser ajudado. E é isso que o irmão Branham ensina, que obra dos Nicolaítas. Você vê que o próprio nome Nicolau, de onde vem Nicolaítas também, o significado do nome já é tremendo, vitorioso sobre o povo. Ele é grande, ele é vitorioso sobre o povo. E aqui nós temos no parágrafo 21, um resumo das 7 eras da igreja. No meio do parágrafo, ele diz assim: Atos dos Nicolaítas, situação na qual o clero, que são os ministros, os pastores, se colocou em grau de dignidade sobre o outro. É um pastor com grau de dignidade sobre outro pastor. Fórmula sem nenhum fundamento nas Escrituras. Logo se transformou num sacerdócio que colocava o clero, que são os membros, me perdoe, o clero não são os membros. O clero são exatamente os sacerdotes, os pastores, entre Deus e o homem. Aí ele fez do clero, do pastor, do sacerdote, um intercessor para aquele outro. Ali estava a obra dos Nicolaítas, que você sabe que isso aqui existe na Igreja Católica. Tudo que faz é um sacerdote que ora a Deus e o povo é perdoado. Aquilo colocou a dignidade no homem, mas não é assim.
Irmão Branham vem mostrando o fundamento da forma correta. Logo se transformou num sacerdócio que colocava ao clero entre Deus e o homem, concedendo ao clero certos direitos. Quer dizer, vou falar mais o português claro, para muita gente, que eu tenho gente simples que me ouve. O clero é o ministro. O clero é o ministro. É como nicolaítas. O Nico é os ministros, são os ministros. Laíta são os leigos, os membros. Está entendendo? Então é isso daqui que as pessoas têm que ver. Eles colocam o clero em grau de dignidade, com direitos, ainda diz aqui, ó, concedendo ao clero certos direitos, enquanto ao mesmo tempo negava aos leigos, que são os membros, os direitos que Deus lhes havia dado. Então a igreja tem seu direito. Assim como se o ministro tem o seu direito, a igreja tem o seu direito. Mas o ministro não tem o direito sobre a igreja. Por isso, ela mesma é uma igreja soberana. E ela, sendo soberana, ela tem que ter a direção do Espírito Santo. Porque a igreja primitiva, sendo soberana, ela escolheu o homem errado só para completar aqueles discípulos, aqueles apóstolos. Ela escolheu o homem. Quando Deus escolheu outro. Deus escolheu Paulo. A igreja escolheu Matias. Nunca mais se ouviu falar em Matias, porque foi uma escolha da igreja. E a igreja sendo soberana. Então mostra que a igreja sendo soberana, ela erra, ela falha. Ela precisa do Espírito Santo para poder mostrar para ela que aquele líder dela tem verdadeiramente o Espírito Santo e que a dirigirá para a glória. Do contrário, ela estará perdida, porque ela lhe falta discernimento. Mesmo com poder na mão. Ela tem o poder na mão, mas lhe falta discernimento. E por falta de discernimento, ela escolhe o pastor errado. O membro escolhe o pastor errado. Então, irmão Branham diz, isso foi usurpação. Nesta era chegou a ser uma doutrina. Foi estabelecido, qual era que chegou a ser doutrina? Na era de Pérgamo. Começou lá na era efesiana. Mas logo chegou em Pérgamo, pronto, já formou uma doutrina, diz o profeta. Foi estabelecido na igreja como se fosse a palavra de Deus. Na verdade, não o sendo, mas o próprio clero, que são os ministros, chamava esta doutrina de a palavra de Deus, sendo, na verdade, uma doutrina anticristo. Parágrafo 22, o resumo das 7 eras da igreja. Sendo que o governo humano não é nada menos que política, que aí é um homem governar outro. Eu já dei essa explicação, mas aí está. Eu não posso governar outro pastor noutra cidade. Outro pastor. Eu posso ser pastor de outro membro noutra cidade, mas eu não posso governar outro pastor que tem ovelhas no ministério dele. Eu não posso governá-lo. Isto é obra dos nicolaítas. Quando se reúne grupos de ministros para poder ter um pensamento em comum sobre certas coisas, e aquilo não está nem enquadrado com a palavra, é o maior perigo que nós incorremos nas nossas reuniões de ministros. Porque chega a crer que um grupo de ministros é a voz de Deus. A Igreja Católica também crê que ela é a voz de Deus. Crê o Papa, crê que é a voz de Deus. Cada presidente de denominação crê que é a voz de Deus. E esse é o problema, de um ouvir o outro. Irmãos, se o povo pudesse entender que tem um que o povo precisa ouvir na terra, esse é o profeta. Esse é o profeta. O povo precisa de ouvir aquele profeta. Aquele profeta, ele tem um ministério que leva à pessoa o conhecimento da palavra revelada.
Pela Bíblia Sagrada, nós vemos, não que eu não creio que exista um apóstolo à parte. Eu creio também no apóstolo. Mas o apóstolo, ele tem que dizer o que o profeta disse. Ele não pode dizer uma coisa que o profeta não disse. E se ele não diz o que o profeta disse, então ele não é apóstolo. E um apóstolo é um missionário, o irmão Brana disse. E o irmão Brana, ele usou de tudo isto. Daqui a pouco eu vou mostrar isso para vocês também. Agora, dentro de poucos minutos, eu tenho que fazer 2 mensagens numa só. E é difícil pregar uma numa, quanto mais 2 numa. Né? Então presta atenção agora no 23 desta mensagem, o resumo das 7 eras da igreja. Ele diz aqui: mesmo dentro da verdadeira igreja, homens de Deus, homens que Deus tinha escolhido para guias, estavam aceitando aquele título com um significado um pouco mais amplo que apenas responsabilidade local. Que o ministro ele tem uma responsabilidade local. Então, seja ele pastor de uma cidade, pastor de outra cidade, ele tem responsabilidade local, somente com seus membros. Ele não tem responsabilidade com ministros. É isto que é obra dos nicolaítas. É um pastor querer governar ministro. É colocar um bispo de região, como se eu fosse aqui o bispo da região, fosse uma região de outra cidade que tem pastor e que tem membros, aquele pastor, e eu seria o bispo daquele pastor. Aí está errado, isto é obra dos nicolaítas. É o que o irmão Brana mostra o que aconteceu lá na primeira era e que se tornou uma doutrina na era de Pérgamo. Eles aceitaram um título com um significado um pouco mais amplo do que apenas responsabilidade local. Não existia o entendimento claro de São Paulo na igreja nesse tempo, porque Paulo havia dito: e glorificaram a Deus em mim, Gálatas 1:24. Não importava o quanto Paulo tinha autoridade, ele sempre mantinha o povo olhando para Deus, de quem emana toda a autoridade. Mas o clero, que são os pastores, estavam sempre buscando divina liderança, mas liderança humana, que é homem governando o homem, liderança humana, dando assim honra a quem não é devido. Encontramos a igreja verdadeira manchada com humanismo, com o estabelecimento do nicolaísmo, sucessão apostólica, indicação de ministros, votação para pastores. Seria somente um passo para que a tal igreja passasse para o balanismo, o segundo passo para as profundezas de Satanás. Estava agora em pleno progresso. Quando a pessoa ela não percebe a obra dos nicolaítas, que é um domínio pastoral sobre pastores, uma influência pastoral sobre pastores, porque isso é o pior perigo que existe. E Deus, diz a Bíblia aqui, que Ele odeia. Obra dos nicolaítas, ele diz assim: assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. E quando Deus aborrece uma coisa, não adianta você pensar que Ele vai amar aquela doutrina. Ele aborreceu a obra dos nicolaítas, não tem jeito mais. Em lugar algum você vai apresentar uma obra dos nicolaítas e Deus vai dizer: eu amo essa reunião de pastores, eu amo esse grupo de ministros. Ele ama o indivíduo. O indivíduo. Vamos guardar bem isso, porque eu tenho mais um parágrafo aqui, o absoluto 112. Observe o que é o seu absoluto. Você sabe, aquele posto de segurança é o amém, é o assim seja. Chegou ali, parou. Observe quem é o seu absoluto. Você tem que estar absolutamente certo de que você está em bom companheirismo com o pastor. Então, com quem que ele está falando aqui? Com o membro. Vocês estão entendendo? Você tem que estar em companheirismo com o pastor. É o membro em companheirismo com o pastor.
e estar absolutamente certo de que você está em companheirismo com o presbítero da região. Porque aí é tudo local. O presbítero da região. Numa igreja se poderia ter tudo isso. Porque está dentro de uma igreja liderada por um bispo, que seria o pastor, fundador daquele trabalho. E os demais lhe prestavam conta do seu trabalho dentro do seu próprio ministério, porque não são 3 ministérios. Você vê que eles estão dentro de um ministério, que é o ministério do bispo. E as pessoas muitas vezes não entendem isso e faz uma tremenda obra dos nicolaítas. Então você está em companheirismo. Isso quer dizer, um membro que está em companheirismo com o pastor, ele tem que estar em companheirismo com o bispo da região, ele tem do presbítero da região, ele tem que estar em companheirismo, porque se ele não tem companheirismo, quer dizer, lhe falta o Espírito Santo. Ele não tem companheirismo, não, está separado do outro irmão. Ele não pode, ele tem que estar em companheirismo. Agora, só que isso daqui o irmão Branham revela aonde que é. É dentro da igreja. Não é dentro de um grupo de ministros. Como se eu tivesse que prestar conta a um bispo da região que fosse outro pastor de uma outra cidade. Isso é errado, gente. Isso que é obra dos nicolaítas. Está aqui, ó. Estar em companheirismo com o presbítero da região e estar absolutamente certo que você está em companheirismo com o bispo ou algum outro grande homem na sua igreja. Você vê que irmão Branham não fala de várias igrejas, na sua igreja, porque é ministério local. Senão irmão Branham estaria pregando contra o que ele mesmo pregou. Irmão Branham nunca disse para um pastor estar em companheirismo com outro bispo e que esse bispo é de outra região e daquela região, aquele bispo manda nesse pastor, eu mando no pastor daquela região. Está totalmente errado, isso é obra dos nicolaítas. O companheirismo entre presbítero de região, o bispo, o pastor local, é dentro daquele grupo, como a nossa igreja aqui. Como o outro tem a sua igreja em Ribeirão, em Goiânia, em São Paulo, em Brasília e assim por diante. É ali. Ele é pastor daquela igreja. Irmão Branham, ele é pastor, como diz a Bíblia, o próprio profeta diz que Elias era pastor de Jezabel. Agora eu creio que Jezabel nunca queria ser membro do ministério de Elias, mas ele era pastor dela. Assim, irmão Branham é pastor de todos nós, é pastor até do Papa. O profeta, ele é. Certo? Agora, cada membro tem que ter o seu pastor local. E cada igreja local, ela pode ser formada de presbíteros, do bispo e do pastor. Ela pode ser formada local, guarde bem, local. Não pode ter um outro bispo, um outro homem, que seja de uma outra região, uma outra cidade, sendo ele ministro, sendo bispo de um outro ministro. Não pode. É só no local que pode. Porque aquelas pessoas, todas elas ouvem um só pastor. Do contrário, a igreja teria 3 cabeças. A igreja teria o presbítero de região, teria o pastor e teria o bispo. Aí a igreja local seria uma adúltera. Entende? Então, todos eles, tanto faz o presbítero da região, como o pastor, estaria ouvindo o bispo, que é o fundador daquele trabalho, que ele é o pastor da igreja. Então, se ele é pastor da igreja, é ele que é pastor até daquele presbítero de região e daquele pastor local. Certo? Você tem que ver aqui, eu estou posicionando porque o bispo, irmão Branham mostrou, ele sendo aquele que estava acima, que foi como fundador do trabalho. Ele é o bispo local. Aí eu não posso agora ser pastor de pastores no estado de São Paulo, de pastores lá no sul, eu vou ser pastor deles. Não. Aí é errado. Aí é obra dos nicolaítas. Eles são pastores lá. Eles são pastores de seus rebanhos e eu não sou pastor deles. Certo? Não sou pastor deles. Muitas pessoas
considera como a gente considera alguém como o pastor da gente. A gente considera aquela pessoa como o pastor da gente. Não que aquela pessoa tem uma influência sobre o nosso ministério pastoral. Porque aí é cada pastor com o seu rebanho. Porque é cada marido com a sua esposa. Não pode ter mais ninguém para poder fazer coisa alguma para chamar a atenção da sua esposa. Não seria correto. Porque é você que é o cabeça lá do seu lar. Quem tem que chamar a atenção lá no seu lar é você, você que é o cabeça. Não é eu que vou chamar a atenção da sua esposa, é você que vai chamar. Porque você que é o marido dela. E assim Cristo é o marido da igreja. A igreja é universal. Cristo é o cabeça, é o marido da igreja. E o pastor aqui é pastor local. A Bíblia ainda diz que Cristo é o bispo, pastor e bispo das nossas almas. Amém? Eu creio que até aqui já deu para vocês entenderem. Você tem que estar em companheirismo com o bispo ou algum outro grande homem na sua igreja, ou seu absoluto não é Jesus Cristo. É formando uma ligadura entre todos os crentes em companheirismo para poder ter Jesus Cristo como seu absoluto. Não é ficar brigando um com o outro dentro do ministério. Isso é muito mal, muito errado, isso é espírito nicolaíta. Enquanto um quer ter uma posição, quer tomar a posição do outro, irmão Brana fala sobre isso, que o que Israel fez de errado foi exatamente isso. Que um vinha e plantava milho, o outro vinha e queria plantar milho também. Você não tem nada que plantar milho, você vai plantar trigo. O outro queria plantar trigo também. Não, você não tem que plantar trigo. Você é criador de gado. Então você vai criar gado. Não tem que fazer o que o outro faz. Então cada ministério vai fazer aquilo que lhe cabe. Ele é um pastor, ele vai arrebanhar um povo. Ele é um profeta, ele é um revelador da palavra divina. Ele é um apóstolo, ele é um missionário que leva aquela mensagem aos países. Ele é um missionário, ele é um apóstolo. Ele leva a mensagem aos países. Ele é um mestre, ele toma a palavra, o que o evangelista não faz, o pastor não faz, o mestre pega aquilo ali, destrincha para a gente e mostra a coisa mais clara, porque ele é um mestre no assunto. Isso é bíblico. O evangelista, ele sai evangelizando, ele não é pastor, ele evangeliza e depois que ele leva a palavra para o povo, o batismo em nome de Jesus Cristo, mostra o profeta para o povo, mostra até que o cordeiro saiu do trono, logo ele diz para o pastor Pedro, vem cá, toma conta agora. É isso que tinha que fazer Filipe, entende? Que ele era um evangelista, mas logo tinha que chamar Pedro. Porque ele não podia, logo sendo evangelista, ele ia se transformar em pastor só porque ele viu já um grupo formado. Ele tem que ver se ele tem ministério para arrebanhar aquilo ali. Porque ele pode ter ministério para juntar as pessoas, mas se ele for querer pastorear, sendo que ele não tem ministério de pastor, ele vai acabar dispersando aquelas pessoas. Porque ele não tem ministério para juntar aquelas pessoas. Quando tem que conversar com um casal, dois casais, e trazer todos à paz. Isso é um pastor quem faz. Vocês têm problemas? Então tem que trazer ao pastor, não ao diácono. Ao diácono, vocês vão levar o que é de diácono. O que precisa um diácono fazer. Veja na Bíblia, veja na ordem da igreja, o que somos ensinados, vai o diácono fazer. Agora tem hora que o diácono é o policial da igreja. Ele sabe o que tem que fazer e ele não faz. O pastor tem que falar, mas você não vai fazer isso daí? Você não vai tomar conta disso daí legitimamente dentro do grupo? É como chegou alguém nos Estados Unidos que entrou já com uma espingarda e atirando sobre o pastor. Irmão Brando, se tivesse um diácono ali, o que ele faria? Ele já barraria ele lá na porta. Já seguraria ele por lá. Ele é o policial da igreja, o diácono. Então ele tem que reconhecer sua posição. O pastor, ele é o cabeça da igreja. Se você tem logo em seguida ali um bispo de região, se você tem ao seu lado, tem que prestar conta àquele pastor local. Todos eles têm que prestar conta ao pastor local, porque eles estão tudo num local só.
É um ministro, é um cabeça. Senão vai 3 homens numa igreja, dá uma mensagem para o povo e cada um pensa de um jeito, tem uma forma de tratamento e vai levar a igreja a estar desconforme. Ela nunca tem uma maneira correta de agir. Por isso, assim como o pastor age, a igreja age. É como Jesus age, a igreja de Jesus tem que agir. E quando o pastor tem um cesto, um defeito, de chacoalhar muito a cabeça, a própria igreja põe até o cesto do pastor. O que ele faz, o próprio irmão Branham diz que assim, tem hora que o pastor usa um timbre de voz, os obreiros acompanham tudo, fala tudo igual, parece que ao invés de receber o Espírito Santo, recebeu o Espírito do pastor. Enquanto deveria receber o Espírito Santo, que não tem que acompanhar aquele timbre de voz da pessoa, mas simplesmente a mensagem, a doutrina, a palavra que nós temos que acompanhar. Amém? Bom, até aqui já temos entregue uma parte. E como o nosso tempo é escasso, vamos aqui para o quartel-general. Quartel-general está o Mensageiro do Entardecer 90 e 91. Porém, Deus sempre opera com o indivíduo. Chegou aqui outra vez. Vocês veem que é muito parágrafo que é indivíduo. Você nunca encontra um parágrafo da mensagem do profeta dizendo assim: Deus opera com um grupo de pastores. Deus opera num plenário de pastores. Não existe parágrafos na mensagem do profeta para sustentar isso. Mas Deus sempre opera com indivíduo. Ele não te salva porque sejas metodista, Ele não te salva porque sejas batista, Ele não te salva porque sejas pentecostal, e nem aqui do tabernáculo. Ele não te salva por isso. Ele te salva porque Ele tem tratado pessoalmente com você e você tem sido salvo nessa base, que você o tem aceitado. Então Deus pode tratar com você. Ele não trata com você na ordem da sua igreja. Ele trata com você como um indivíduo. Não na ordem da sua igreja. A minha igreja não crê desse jeito. Deus não trata com você assim. Deus trata com a palavra. É o indivíduo ouvindo a palavra. Então ele não trata com um grupo, ele não trata com uma igreja, ele trata com o indivíduo. Amém? Olha o 91, o Mensageiro do Entardecer. Então, quando Deus envia seus profetas, seus mensageiros do testamento, ele falava a um homem e esse homem tinha que trazer a mensagem. Aí você vê que esse é um profeta. Outros saíam dele por todos os lugares, levando a mesma mensagem. Porém, tinha que haver um quartel-general. Agora, nós poderíamos usar isso daqui como obreiros aqui na nossa região, tudo do ministério só, do ministério local. Podemos passar isso daqui, transferir isso para o pastor local, logo em seguida ele tem os seus membros, os seus obreiros que trabalham com ele. Não é errado isso. Ele está trabalhando juntamente com os obreiros trabalhando com aquele pastor local. Porque ele tem uma mensagem e dele saiu também obreiros. E aqueles obreiros, enquanto estiver naquele local onde o pastor está liderando, não tem nenhum problema. O problema é quando ele se torna um pregador e sai com um ministério e depois ter a gente como pastor deles. Entende? Não é assim. Aí ele já é pastor, é ele Deus. Ele é pastor, ele é bispo daquela região e eu sou pastor e bispo da minha região e cada pastor é pastor e bispo da sua região. E os obreiros têm que estar alimentados por aquele pastor local, onde ele vive. Escuta aqui, outros saíam dele por todos os lugares, levando a mesma mensagem. Porém, tinha que haver um quartel-general. Deus sempre o tem tido. Eu dou graças a ele porque o tem nesta noite. Esse é o Espírito Santo. Então, irmão Branham chama o quartel-general de Espírito Santo. Mas espera lá, que nós vamos chegar ao ponto de ver que o Espírito Santo não trabalha se não tiver um homem. Ele precisa de um homem, como Satanás não pode trabalhar se não tiver uma mulher na mão dele, um homem na mão dele. Deus também não pode trabalhar se não tiver uma pessoa na mão dele. Ele podia ter feito isso com o sol, com os astros, mas ele não fez, ele preferiu fazer com o homem. Amém? Amém.
Eu dou graças a Ele porque o tem nesta noite. Esse é o Espírito Santo, quartel-general. Naturalmente, todos sabemos. Agora, não um grupo. Gente, se não aprender isso, não vai aprender mais nunca. Não um grupo. Porém, o Espírito Santo é o quartel-general de Deus. Esse é o mensageiro de Deus da hora. Então o Espírito Santo, ele é o quartel-general e o mensageiro de Deus da hora. Agora você sabe, o mensageiro desta hora é o Espírito Santo. Mas em quem? No profeta do dia. Você quer ver? Parágrafo 78. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Se a palavra disser para fazer certa coisa, faça. Não me importa o que a organização diga, faça de qualquer modo. A palavra diz, é como está escrito, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de pecados, então vai e faça. Se a palavra diz, a mulher fica calada na igreja, 1 Coríntios 14, 34, 1 Timóteo 2, 8 a 15, vai e faça. Se a palavra diz para a mulher vestir decentemente e ser como Sara, 1 Pedro 3, vai e faça. Se a palavra diz que Deus aborrece a obra dos nicolaítas, não faça. Não faça uma obra dos nicolaítas. Se você fizer uma obra dos nicolaítas, você sabe que Deus te aborrece. E a obra dos nicolaítas é exatamente uma divisão. É uma doutrina que separa o homem do homem ao ponto de dizer, não escute fulano de tal. Irmão Branham era tão livre que ele mandava escutar todo mundo. E eu quero ter esse tipo de espírito, porque o dia que eu tiver um espírito errado, eu vou pôr barreira em vocês também. Vou fazer a mesma coisa. É uma obra dos nicolaítas. Mas aqui o irmão Branham ensina, se a palavra disser para fazer certa coisa, faça. Não me importa o que a organização diga, faça de qualquer modo. Esse é o Josué que Deus está esperando. Isso daqui foi em setembro de 60, quando ele pregou, 11 de setembro de 60. Eu estava com 10 anos, estava completando 10 anos. 11 de setembro de 60. Se a palavra diz para fazer, faça. E ele diz, esse é o Josué que Deus está esperando. Irmãos, estava esperando o Josué porque ele estava fazendo o trabalho de Moisés. O próprio profeta fazendo o trabalho de Moisés, tirando nós das denominações. Mas quando chegou no ano de 63, esse era o trabalho de Josué, que é o Espírito Santo, Cristo revelando os selos para a igreja. Isso é que é importante. Esse é o Josué que Deus está esperando. Não vire nenhuma polegada, nenhum tio. Fique bem com a palavra. Amém? Por isso ele diz, tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. E assim ele diz, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Parágrafo 270, creio que é 278, como fui com Moisés, serei contigo. Deixa eu ver se eu tenho em ordem aqui para... Me perdoe. 229. Olha para vocês verem como é respondido o Josué do dia, o quartel-general do dia. Porque o quartel-general do dia é o Espírito Santo. O Josué do dia é o Espírito Santo. Mas está em quem? Escuta aqui. 229, como fui com Moisés, serei contigo. Agora a mesma coisa se aplica. Não importa como. A palavra de Deus disse que ele enviaria isso nos últimos dias. 2 sermões sucessivos agora. Juntei Israel natural com o Israel espiritual. Estamos buscando a Josué para este dia. O próprio profeta dizendo. Estamos buscando a Josué para este dia, o qual é o Espírito Santo. Quem é o quartel-general? É o Espírito Santo. Quem é o Josué desse dia? É o Espírito Santo. Para nos guiar à terra, ele tem que falar por intermédio de alguém. O Espírito Santo tem que falar por intermédio de alguém. Josué, que é o Espírito Santo, tem que falar por intermédio de alguém. O quartel-general, que é o Espírito Santo, tem que falar por intermédio de alguém. Porque ele é um Espírito. Eu tenho dito aos irmãos o que ele me tem dito, agora creia e seja curado.
Então, é o Espírito Santo o quartel-general do dia? É o Josué que ele estava esperando, que é o Espírito Santo do dia? Só que o Josué, que é o Espírito Santo, tem que falar por intermédio de alguém. Quem foi esse alguém? Foi o profeta do dia. É isso que nós temos que ver. Foi o profeta do dia. Ali está o quartel-general de Deus. Se eu colocasse aqui o quartel-general, isso seria para a minha região só. Para a minha região. Agora, o quartel-general, através de um profeta, é para o mundo inteiro. Todo mundo tem que estar em torno do profeta. Pastores, apóstolos, evangelistas, mestres, tudo tem que estar em torno do profeta. Agora, quando o irmão Branham estava pregando essa mensagem em 60, como fui com Moisés, assim serei contigo, ele estava em busca do Josué, que era o Espírito Santo, que veio revelar os selos depois. Que é o Cordeiro revelando os selos e se tornando leão. E dando isso para nós, através de quem? O Espírito Santo tem que trabalhar através de um homem. Ele usou o sétimo anjo, porque é escriturístico, Apocalipse 10:7, mas nos dias da voz do sétimo anjo. Então toma isso para você e saiba que isto é a verdade. Não é formar divisão, não. Tenha companheirismo com todo mundo que você puder. Tenha companheirismo. Como o irmão Branham ensina aqui, tenha companheirismo com o pastor, com o bispo da região. Tenha companheirismo. Você não pode viver brigando, discutindo com ele. Tenha companheirismo com suas irmãs, com seus irmãos. Todos nós queremos ir no arrebatamento. Quem é que não quer no arrebatamento? Mas quer ir no arrebatamento brigando. Quer ir no arrebatamento criando barreiras, separação, como criou a samaritana e Jesus derrubou aquela cerca. Jesus hoje é o mesmo. Hoje ele é o mesmo Jesus que derruba a cerca, que une um irmão com o outro. Não importa se ele é da denominação tal. É meu irmão. Você não tem que sair com o peito inchado como se você fosse o único no mundo. Não. Saia humildemente. Dê a mão. Saúde a todo mundo. Faça isso. Porque há algo bom em você, você tem um espírito correto, Deus não tem te aborrecido, Deus tem te amado. Ele aborreceu a Esaú, mas ele amou a Jacó, e Jacó foi um trapaceiro, mas um trapaceiro que dava lugar para Deus trabalhar nele e consertar a vida dele. Porque muitas vezes o religioso, como Esaú, nunca deu lugar para Deus consertar a vida dele, nunca deu lugar para Deus trabalhar nele. Por isso, ele não era redimível, assim como Ismael. Era um bom homem. Veio uma grande nação, veio os maometanos, vieram dele. Maomé veio de Ismael. Trouxe um grande povo também, mas inconvertível, irregenerável. Agora, o que está faltando? Falta luz, falta revelação. Mas se você olhar verdadeiramente, falta semente. A semente de Abraão veio em Sara e trouxe um Isaque. E assim Deus quer trazer a sua semente para gerar o verdadeiro Cristo na igreja. O Espírito Santo quer ungir o verdadeiro ungido. Que o Espírito Santo quer ungir o verdadeiro Cristo na terra, que é Cristo no corpo dele. Se você tem um Espírito Santo, é a igreja que tem um Espírito Santo, não apenas que fala em línguas, não apenas que crê no profeta e é batizado em nome de Jesus Cristo, mas que pode ver todas as 3 etapas do profeta, que pode perceber tudo isso, que tem revelação, que não difama seu irmão. Leia a própria Bíblia, o Salmo, acho que é o Salmo 15, para você ver o que é isso, dá segurança para o crente, para ele amar mais o seu irmão, para tirar da gente todo espírito nicolaíta que quer fazer de um como nós maior que os outros. Agora a palavra é maior, o que o profeta revelou é maior que nós todos. A mensagem que o profeta revelou é maior que qualquer pastor, é maior do que qualquer apóstolo, é maior do que qualquer bispo, é maior do que qualquer homem. Mas aquilo foi revelado. Então, o que tem que fazer? O apóstolo tem que seguir o que o profeta ensinou.
O pastor tem que seguir o que o profeta ensinou. O evangelista tem que ensinar o que o profeta ensinou. O mestre tem que ensinar o que o profeta ensinou. Então agora nós temos que ter apóstolo para ver que a era terminou, que o Cordeiro saiu do trono, que o tempo acabou, o tempo para os gentios. Tem que ter apóstolos para isso. Tem que ter pastores para ver isso. Tem que ter evangelistas para ver isso. Tem que ter mestres para ver estas coisas e pregar estas coisas para a igreja, porque é assim que a igreja é mais alicerçada, através do ensinamento, diz o profeta, não através de pulos e gritos, mas através do ensinamento da palavra, mostrando o que é aquela verdade fundamentada que Deus deu através do profeta. Amém? Então tenha isso em você. Nicolaíta, uma obra dos nicolaítas é exatamente uma coisa que Deus aborrece. Nunca tente formar uma divisão. E nunca pense que Deus trabalha com um grupo de homens, porque assim diz o Senhor, Ele não trabalha. Tu és Pedro e sobre esta pedra. Tu és Pedro e bem-aventurado és tu. Não sois vós, és tu, porque Deus revela para o indivíduo. Deus revelou para você. Deus não trata com o grupo, Deus trata com o indivíduo. Amém. Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade de crer, de ver estas verdades que o Senhor tem dado para o seu povo. Ajuda-nos, instrua-nos para que sejamos uma bênção nas tuas mãos, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Chuvas, tua bênção, Salvador, imploramos, esperamos, vivifica-nos, Senhor. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Deus abençoe cada um. Vamos prosseguir na presença de Deus, sempre amando um ao outro. Ame todo mundo. Se Deus tem que odiar ou odiou alguém, deixa por conta dele. Não é questão de nós odiarmos. Deus odeia a discórdia entre irmãos. É isso que o sábio Salomão disse. Ele odeia a discórdia, a dissensão entre irmãos. Então, por favor, não tenhamos isso nem entre nós e nem com membro de igreja alguma, desde a católica até a qualquer outra. Não importa. Você não tem que odiar ninguém. Porque o que Deus odeia é o sistema, não as pessoas. As pessoas são boas. É o sistema que as cega. Mas vamos nós amar as pessoas, porque as pessoas são salvas do sistema, se elas são amadas por Deus. Amém. Senhor Jesus, pedimos que o Senhor nos dê uma boa noite, que todos nós tenhamos a proteção do Teu Espírito, tenhamos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, Seu Filho, que tem nos purificado de todo o pecado, esteja sobre nós constantemente. Para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Paz, saúde, felicidade, na palavra do pastor Osmar Rodrigues Costa. Fé para vencer. Busquem a Jesus, busquem a Jesus, quando o sonho se desfaz, Ele dá sua paz.
busquem a Jesus, busquem a Jesus. É preciso entender, Cristo dá sua paz. Há poder em teu nome, Jesus. A esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor.